já tinha morrido há muito tempo, como os amigos dele morreram. Mas a presença de Deus estava comigo. E você, mãe, você, irmã, você, mulher, não desista, porque a presença de Deus está com nós. A presença de Deus está nos proteger. A presença de Deus na nossa vida, porque ninguém tem o poder que Deus tem na nossa vida. Então vamos crer e vamos cantar o hino da vitória. Porque hoje eu estou aqui cantando o hino da vitória. Entendeu? Porque a presença dele é grande na nossa vida. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e glorifica meu Deus. Glorifica Ele, exalta Ele. Quando eu sozinho em casa, em pleno mistério, falei com Ele, Deus vai escrever, é maravilhoso. Eu te amo, eu te quero. E a presença dele rodou aqui naquele quarto, viu? Naquela sala, aliás, porque a presença dele é real. Não esteja pensando que você está aí, está sozinha. Não esteja pensando que você está aí, não está indo só. Só é você dizer, Deus, venha comigo, me acompanha, porque a presença dele é tremenda. Aleluia! Aí eu agradeço aí com a oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É a presença Glórias a Deus. Somos gratos ao Senhor. Desde o nosso levantar, né? Que nós levantamos ali e apresentamos o nosso dia ao Senhor. Ali o inimigo já não tem mais poder nenhum no seu dia. Se você levantou e entregou sua vida a Deus, Espírito Santo de Deus, o seu dia será totalmente diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos Benjamin e Nicolas para a oportunidade para louvar o Senhor. Glória a Deus. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não terei convosco irei, comigo vai, é grato servir a Cristo.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só quero ver você. Oh, aleluia. Glórias a Deus. O momento do ofertório, convido a irmã Cicléia para fazer essa palavra, oração. Logo em seguida, o irmão Ed, o louvor, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Quem está feliz na presença de Deus? Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento do ofertório, momento da gente entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele nos tem dado, como gratidão, como louvor ao nome dEle. Eu vou ler aqui Salmo 116, que foi a leitura oficial do culto desta noite. O versículo de número 12, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Há uma outra passagem da palavra do Senhor que nos pergunta assim: quem primeiro deu a Ele? Porque na verdade nós só devolvemos aquilo que Ele primeiro nos dá. E Ele nos deu vida, Ele nos tem dado saúde, Ele nos tem dado alegria, Ele tem nos dado bênção sem fim. E nós nesse momento, como igreja do Senhor, nós vamos devolver a Ele apenas 10%. Ele nos dá 100% e pede só 10%. E a gente só devolve 10%. Né? Também está escrito ali em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha maior abastança. Então Ele nos manda prová-lo, Ele nos manda fazer prova, se devolvendo 10%, se Ele não devolve muito mais, se as janelas do céu não são abertas sobre nós. Então nós convidamos nesta hora os irmãos, os visitantes, aqueles que se sentirem à vontade para devolverem ao Senhor seus dízimos e ofertarem ao Senhor aquilo que está no seu coração. Oferte a Ele não só a questão do dinheiro, mas oferte seu tempo, oferte seu louvor, oferte o seu coração. E assim nós agradecemos essa oportunidade, irmão Ed, louvando ao Senhor em nome de Jesus, enquanto a igreja vai estar devolvendo dízimos e ofertas. Vamos orar antes pelos ofertantes, pelos dizimistas na casa do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Senhor Pai, nós queremos entregar as Tuas mãos a vida, Senhor, de cada pessoa que está presente neste culto, a vida daqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Nós queremos suplicar que a mesma graça gloriosa que está aqui chegue aos lares de quem nos acompanha pela internet. Abençoa cada ofertante, abençoa cada dizimista, abrindo as janelas do céu e derramando sobre cada um uma bênção maravilhosa, Senhor. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar a alegria do Espírito, não deixa faltar o óleo da unção, aleluia. Não deixa nada faltar, e que a tua paz, que excede todo e qualquer entendimento humano, guarde cada ofertante dizimista da tua casa, em nome de Jesus. Saudações ao Pai, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus cuida de mim, cuida de nós, né? O Senhor já falou nos louvores, na oração, mas agora é o momento que Deus vai falar nos nossos corações através da palavra. É o momento principal do nosso culto. Então, convido o pastor Teobaldo, o ministrante da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a igreja para ficar de pé, colocar as mãos no altar do Senhor, dizer assim: Pastor Teobaldo, que você seja bênção de Deus nesta noite, canal de Deus para os nossos corações, através da tua palavra. Amém? Quer deixar essa Bíblia para mim, Vitor? Glória a Deus. Queridos, felizes nós estamos e queremos enaltecer e glorificar o nome do Senhor. Antes de mais nada, eu quero apresentar ali o meu. De visitantes nós não temos. Temos visitantes aqui, acabou de chegar agora. Meu amigo particular. Eu acho que esse faz parte do meu ministério, faz parte da história da nossa vida, da nossa caminhada. Aleluia. É uma caminhada difícil, árdua, servir ao Senhor, mas que ao mesmo tempo eu posso dizer que é recompensador. Deus aprove há muito tempo fazer esse encontro nosso de acho que uns 12 anos atrás, não, 12 anos mais, muito mais, uns 15 anos. Miron, que ali está, sua mamãe querida, que eu a vejo renovada, ela está bem mais nova do que eu encontrei há 10 anos atrás, quando eu a vi pela primeira vez. Diz que os velhos sonharão sonhos, aí os jovens correrão e não se fatigarão. E aí com a senhora trocou, foi inverso o versículo. Com a senhora foi assim, como se fosse os idosos não envelhecerão. Então a senhora está, graças a Deus, no formol de Jesus, e vai continuar assim por muitos e muitos anos entre nós. Também a sua digníssima esposa, o Miron me lembra o nome dela, que é Rosângela, professora, mulher de Deus. Esse casal é um casal, sabe, dentro do útero de Deus. Essa é a grande realidade. São ferramentas de mãos cheias. E eu louvo a Deus, quando eu vi Miron entrar ali, meu coração tremeu, a minha carne tremeu. Porque ele sabe do que eu estou falando, né? Ele sabe muito bem. Já lá temos papos de noites e noites, em que não vale a pena nem a gente comentar, mas como Deus é glorioso. Até no nosso tempo de trevas, Jesus estava lá no meio com a gente. Então, um negócio tremendo, uma coisa maravilhosa. E o tempo certo, Miron, que Deus vai fazer coisas grandes. Não é que vai fazer aquilo que a gente almeja, não. Deus vai fazer muito mais do que a gente pensa e do que a gente almeja. Sinta a vontade, você está em casa, você e sua família. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor e a tua casa. A tua casa, se sinta à vontade. Nós vamos trazer uma palavra de coração para coração, lá no livro de João, capítulo de número 5. Está ao vivo no Instagram aí, né? Está ao vivo no YouTube. Para quem está no YouTube, uma boa noite de salvação. Que o Senhor Jesus Cristo, com certeza, está chegando na tua casa aí agora a salvação. Irmãos, João, capítulo de número 5. Ed, com essa voz de garganta de ouro, caladinho ali, né, Ed? E aí, nos soltou aqui um negócio forte.
missionário Miron como é que é o negócio, Jesus é assim vai ser lá no céu. Quem a gente acha que vai estar lá, não vai estar. Vai ter uma grande surpresa. E aqueles que a gente não deu nada, que a gente acha que não vai estar, é os que vão estar lá. Quantos acharam, digam glórias a Deus. Temos por epígrafe aí um texto, a cura do homem de Betesda. Cura do homem de Betesda. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. E existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, ou Betesda, tendo 5 pavilhões ou 5 alpendres em outras traduções. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, todos eles esperando o movimento nas águas. Em certo tempo, descia um anjo do Senhor que agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois das águas agitadas era um curado de qualquer doença que tivesse. E estava ali um certo homem enfermo que havia 38 anos. Eu disse quantos anos? 38 anos. Tá bom, mais audível para o diabo ouvir lá fora, que aqui dentro ele não entra. Quantos anos? 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado e pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus que fora curado: é sábado e não é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me apanhar o leito e andar. Diga glória a Jesus. Glória. Sempre dando glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos com uma tradução King James, que é uma tradução atualizada. E essa tradução é uma tradução muito, mas muito adquirida por pregadores, teólogos, pela questão da facilidade de compreensão. Essa questão da facilidade da compreensão do contexto do texto. Nós sabemos aqui que é uma história conhecida de vós outros, porque se trata da história deste homem que ficou enfermo 38 anos. 38 anos não são 38 dias, também não são 38 semanas. Haja vista que a história desse homem, o tempo ao qual ele passa para aguardar a sua vitória, a sua cura, é sim um exemplo para nós de persistência e é um exemplo para nós de insistência naquilo que ele tanto queria, tanto ele almejava, tanto aquilo que ele sonhava e que ele esperava. Ele passa 38 anos aguardando um movimento. E segundo aquilo que ele ouviu das pessoas, é de que havia esse movimento em que a cultura desse movimento, a liturgia desse movimento, ele era um movimento que partia do seguinte princípio: se alguém ver um anjo descendo, agitando as águas no tanque chamado Betesda, que é um lugar próximo das portas das ovelhas, em frente ao templo, naquele lugar, se alguém conseguisse ver o momento e a hora exata daquele anjo chacoalhando aquela água, aquele que descesse primeiro nas águas, ele era automaticamente curado.
Ora, isso que estava acontecendo na época era uma inverdade, algo que foi criado naquele momento pelos judeus que ali estavam. Aquilo foi algo criado por pessoas que ali falaram, e rezava a lenda de que isso acontecia naquele templo, naquele lugar, naquela piscina chamada Betesda. O que era aquele lugar antes? Outrora era um lugar onde os ricos de Jerusalém, onde os judeus ricos iam se banhar antes de ser o tanque de Betesda. Era a piscina deles, era o lugar de lazer dos judeus ricos, das pessoas romanos ricos que iam àquele determinado lugar e ali eles iam se refrescar. Era a piscina deles. Só que com o passar do tempo houve-se a lenda judaica e essas conversações que eram disseminadas naquele lugar começaram a lançar essa espécie, como atualizamos hoje, uma fake news, um estilo de uma fake news que ocorreu ali naquela época ali. E aí ocorreu aquela falácia de que naquele lugar, que aquele que aguardasse o agitar das águas movida pelos anjos seria curado. E quem é que iria participar daquilo? Todos aqueles que precisavam de uma cura. E ali tinha mancos, coxos, todos os tipos de pessoas que os ricos, os poderosos jamais queriam ali à beira da piscina. Então eles começaram a se aglomerar ali aos poucos. Eram retirados, eles voltavam. Eram retirados, eles voltavam. A guarda pretoriana tirava, eles retornavam. Os guardas que seriam os judeus ricos vinham, retiravam eles, eles retornavam. Então, entre os oreles, que eram chamados as portas, porque havia a porta das mulheres, havia de frente ao templo, havia a porta das mulheres, havia a porta dos homens, a porta que entrava o sacerdote, havia também a porta que entrava os leprosos, do sexo masculino, as leprosas. Então havia uma divisão na frente do templo. Ora, isso parece algo contraditório. O templo não era para abraçar a todos, o templo não era para abraçar os pobres, os enfermos, as pessoas necessitadas, mas nessa época de Jesus era diferente. O templo não juntava, o templo separava. Então as pessoas iam ao templo e quando elas eram paupérrimas, pobres demais, existiam os lugares para elas ficarem, e era um lugar diferente da entrada dos ricos, dos poderosos. Então havia uma dissensão naquela época. As pessoas que iam para entrar no templo eram pessoas seletivas, eram pessoas que eram selecionadas pelos sacerdotes ricos para que elas entrassem no templo. Então, se eu fosse pobre, manco, ou cego, ou fosse leproso, eu não tinha o direito de entrar no templo. Eu ia ficar no átrio do templo. Quem dividiu o templo nessa tricotomia foi Deus. Deus dividiu o Monte Sinai, que no hebraico nós vamos chamar no grego de Monte Tísio, e no Monte Tísio Deus divide o Monte Sinai, e como a planta que ele deu para Moisés em Hebreus capítulo 8, 5, ele deu para Moisés a planta dele dos céus, do lugar onde ele mora, para Moisés, e ele disse: Moisés, o monte dividido em 3 lugares, e ele dividiu como se fosse no templo. Ele dividiu o átrio, o santo e o santíssimo. Quem é que tinha o direito de entrar no átrio? Todos, mas mesmo assim eram separados. Ali ficava próximo do átrio, no templo, a porta chamada a porta das ovelhas. E lá na porta das ovelhas havia piscina. No átrio, era o pátio do templo. Mas para entrar no santo do templo, santo lugar, era necessário ser ou um sacerdote, alguém que era habilitado para entrar no santo lugar. E no santo dos santos, que era lá dentro, onde antes, outrora, ficava a arca da aliança, que representava ali os querubins, a presença de Deus que descia sobre aquele lugar, que nós chamamos erroneamente de
Shekinah não está na Bíblia, isso não existe, essa palavra não existe. Shekinah é outra, dá uma outra conotação. O que descia na arca da aliança, em cima da tampa do propiciatório, era algo chamado kavod. Kavod é uma palavra em hebraico que significa a glória de Deus é pesada. É por isso que homem nenhum pode suportar a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela é pesada. Homem nenhum na face da terra pode colocar a glória de Deus nele, porque ele não vai suportar. Então, na tampa do propiciatório descia a glória de Deus. Então, dentro do santíssimo lugar, era algo muito fino. Mas quando o tempo passou, o tempo de Salomão, que representa a glória de Jesus, Jesus em glória, em ouro, aí veio o tempo de Zorobabel, que representa Jesus encarnado, esse Jesus frágil, esse Jesus que veio para padecer, sofrer, sem características, sem formosura. Era o tempo de Zorobabel. E quando a arca da aliança foi retirada por Nabucodonosor, lá em 397, pela invasão de Nabucodonosor, e a arca sumiu, ela só vai aparecer uma arca simbólica lá em Apocalipse capítulo 11, verso 33, que aí a Bíblia diz que a arca some. E quando a arca da aliança some, a arca não apareceu mais. E o templo de Zorobabel foi erguido por Esdras e companhia. E com o tempo veio o nascimento de João Batista. De João Batista veio Jesus. E Jesus veio com uma intenção de uma missão de salvar uma nação, um povo. Só que o tempo já estava estabelecido desde Salomão. E esse templo que era de Salomão se tornou o templo de Zorobabel, e que era o templo do século em que Jesus vivia, era desse templo que está aqui em João capítulo 5, do tanque de Betesda. E quando Jesus chega, o cenário é totalmente diferente. Mas Jesus chega com um estereótipo, com um corpo encarnado, aquele que foi criado, o corpo dele. Mas Jesus, em sua essência, já existia antes da fundação do mundo. Ele já conhecia tudo e todos. Então, quando ele nasce, ele vem com um propósito, ele vem na contramão das leis judaicas. Tudo que os judeus propagavam que eles queriam e que eles representavam através da lei de Moisés, Jesus veio combatendo. Jesus vinha como se fosse assim. Viam os judeus com a lei de lá para cá, Jesus ia ao encontro deles. Jesus ia batendo de frente, e Jesus ia combatendo. Eles vinham na frente de Jesus, Jesus não andava para trás, não. Jesus ia enfrentando eles, Jesus ia empurrando eles. Eles vinham com a lei, Jesus disse: eu vou com a graça. Eu vinha com a lei, Jesus disse: eu vou com a graça. Eu venho com a lei, Jesus disse: eu vou romper com a graça. Porque eu estou determinado, eu vou romper com a graça. Porque Jesus sabia muito bem do que ele tinha que fazer, a sua missão. A Bíblia diz que quando ele estava dialogando com os doutores da lei, com 12 anos de idade, porque ele estava quebrando um tabu ali, era necessário que a criança tivesse 13 anos de idade por ser um judeu, e ele lecionando com 13 anos de idade, Jesus leciona com um ano a menos, porque ele tinha a capacidade, o intelecto, e tinha a sabedoria divina. Quem tem a sabedoria divina não precisa do caminho dos homens. Quem tem a chamada divina não precisa ser chamado pelos homens. Quem tem a pegada divina não precisa propagar por aí. Não adianta, não se preocupe não. A Bíblia diz que João não tinha iPod, João não tinha no deserto um tablet, João não andava no Instagram, no Facebook, não tinha redes sociais, e João só tinha um cinto de couro, andava vestido de camelo, de pele de camelo, pregava, era nazireu, não comia quase nada, não bebia nada, e 3 milhões de pessoas seguiam João lá no Jordão para ouvir a palavra de Deus, porque João tinha mensagem. Então a gente não precisa de muita coisa não. Quando tem de Deus para dar ao povo, é diferente. Jesus tinha de Deus para dar ao povo. Jesus começa ali, pega Mateus, pega João, pega Pedro, pega André. Aí Jesus vai pegando. Só que o ministério de Jesus só ia crescendo. Por quê? É porque Jesus era bonito? É porque Jesus era filho de Deus? Não, ele era criticado por ser judeu e se propagava sendo filho de Deus. Ele era criticado, era chamado de blasfemo por ser chamado filho de Deus. É porque ele tinha uma boa palavra, uma boa oratória. É porque ele tinha todos os canudos, todos os 613 preceitos da lei. Ele tinha conhecimento? Não, é porque Jesus tinha a palavra.
E como Jesus tinha falado, ele sabia estar no tempo certo, no momento certo e na hora certa. Aleluia. Tem gente que não sabe se comportar no tempo certo, nem no momento certo e nem na hora certa, porque não tem a palavra. Mas quando nós temos a palavra, nós temos tudo. Você pode não ter nada aos olhos dos homens, mas quem tem a palavra está cheio. Quem tem a palavra tem tudo. Observe que ele tem tudo. A Bíblia diz que quando Jesus sai dessa festa, eu tenho mais tempo ali, porque se eu pregar sem deixar, eu fico 2 horas. Então, quando Jesus sai dessa festa de Jerusalém, meu Deus do céu, os discípulos estavam todo mundo agoniado. Mestre, vamos para um lugar de um descanso. Mestre, tu andas demais, mestre, por que a gente não repousa em Cesareia? Em Cafarnaum, mestre, vamos dar um tempo lá, bater uma viola, tomar um café, quem sabe tomar um suco, vamos ver as 7 Marias, mestre. Não vamos ficar com as Marias, não. Mas vamos fazer o quê? Jesus disse, eu tenho que sair da festa. Mas, mestre, quem é que vai sair da festa? Ô mestre, quem é que sai da festa para caminhar pelo meio do deserto aí afora? Ele disse, eu disse, mas mestre, o senhor vai lá fazer o quê? Ele disse, eu tenho que ir, eu vou subir, eu vou ao templo. Só que para Jesus ir ao templo, Jesus não era uma pessoa que não conhecia o templo, ele conhecia muito bem o templo. Tem teólogos, pregadores que pregam dizendo que a arca tinha sumido. Olha eu voltando na arca de novo. A arca representa a presença de Deus. Eles disseram assim, a arca sumiu e não se encontra mais a arca, só em Apocalipse. E daí sumiu e nunca mais apareceu. Eu digo, não, eles estão esquecendo. A arca teve esse presente em Jerusalém de novo. Como assim a arca teve em Jerusalém de novo? A Bíblia diz que a arca entrou no templo novamente. Aí teve um que disse assim, pastor, o que o senhor está dizendo é uma inverdade, não está na Bíblia. Eu digo, está na Bíblia, querido. A arca entrou no templo. E a minha Bíblia diz que a arca entrou no templo e ela ficou 3 dias lá. A Bíblia diz o seguinte, que quando Maria e José e companhia pegaram o seu jumentinho e foram para a festa pascual, e quando eles foram para a festa, essa festa durava dias, e quando eles retornaram da festa, deram por conta que o menino chamado Jesus tinha sumido e não estava entre os seus, e eles procuraram, e Maria, por ser mãe, ficou preocupada e disse, onde está o meu menino? Onde está Jesus? Começou a perguntar para a parentela, e eles não passam como o texto fala, não, muito rápido. Elas foram procurando, demorou horas procurando Jesus. Onde está o menino Jesus? E eles preocupados, a mãe que veio com a força de uma leoa parida, né? Ela foi caçando. Você quer ver uma mãe, ela ficar furiosa, é se um filho sumir, é se alguém pegar o filho, você vai ver. Tem tempo, fecha para ela, fecha no lugar. A mesma hora, ela fecha, porque ela vai para onde? A mãe, ela é capaz de subir um morro, conversar com um bandido da facção, botar o dedo na cara dele e dizer, eu estou aqui para morrer, para matar, só me dá meu filho. Uma mãe faz isso, porque é o amor da mãe. E naquele momento Maria ficou agoniada, disse, não quero nem saber, eu sei onde está Jesus, onde é que está ele? Jesus era famoso, porque ele era um menino inteligente, todo mundo queria estar com Jesus. É uma criança que todo mundo queria estar com ele. E aí, cadê Jesus? Sentindo falta, a família toda, Jesus não está aqui. Aí quando eu disse, onde é que está Jesus? Ele disse, não, Jesus, eu fiquei sabendo que parece que ele esteve lá no templo. Quando foram lá, Jesus estava 3 dias, e se você der agora, você me dá minha mão. Jesus estava 3 dias, Miron, missionário Miron, 3 dias dentro do templo. Agora me pergunto se Jesus estava preocupado em pagar água, luz, se Maria e José tinha dinheiro para ir ou não. Jesus não estava preocupado com nada. 3 dias ele dormiu dentro do templo, o texto diz. 3 dias Jesus ficou. E quem era a arca? A arca era ele. Ele voltou para Jerusalém, ficou 3 dias dentro do Santíssimo, dormindo, comendo, bebendo. Jesus é a arca e a presença. Está entendendo, irmãos? Ele é a arca. Quando os fariseus chegaram para indagar ele, disse, aí, o que é que tu dizes? O que é que tu queres falar, Jesus? Tu dizes ser o filho de Deus, blasfemo? Tu vieste contra as leis de Moisés e contra os arcabouços judaicos? Quem és tu para falar alguma coisa? Jesus disse, rapaz, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumprir aquilo que vocês não cumprem. Eu sou ele. Aí quando um virou Nicodemos, Caifás, Anás, ele disse assim, o que Moisés falava, o que Jeremias falava, o que Isaías falava, o que Oséias falava, era sobre mim, vocês não estão entendendo. Eu sou a arca.
Os oregues da separação. Isso é terrível. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar aqui explicar para os irmãos. Os oregues da separação. Isso é horrível. Tem lugares que, naquele lugar havia separação, havia a distinção, havia dali pessoas que eram selecionadas para estar no templo, para estar no templo. E eu lhe pergunto, os dias de hoje estão diferentes? Tá não, meu irmão. Tá não, minha irmã. Tem lugares que você vai chegar para congregar e você vai se sentir nos oregues da separação. Você vai se sentir, mas vai sim. Você vai sentar no lugar e que quando você sentar, você vai se dar por conta. Vixe, sentei no lugar errado. É um lugar que só tem profetisa, profeta, só gente grande, eu aqui não sou nada, sentei aqui por quê? E você começa a ficar incomodado, porque você começa a analisar que existe isso mesmo, e isso existe, é uma realidade. Dentro do templo há separação de pessoas. Se eu tenho dinheiro, sou bem visto. Se eu não tenho, eu fico lá. Se eu prego bem, eu sou separado. Mas se eu não prego bem, deixa eu lá. Se eu tenho uma família abastada, vem para cá, eu te separo. Até consagração está acontecendo, porque tem uma família abastada, tem dinheiro, e se tem dinheiro e canta bem, prega bem, vem para cá, fazendo separação. Nós estamos vivendo isso há muitos e muitos anos, e Jesus veio na contramão, quebrando esses protocolos. Observe que Jesus não foi direto ao templo, ele tinha acesso ao templo, ele poderia entrar. Vou passar aqui pelo tanque de Siloé, dou uma caminhadazinha para o lado do leste, aí eu ficava para o lado do sentido leste, então pelo lado leste eu vou pegar aqui a Porta Formosa e vou entrar. Eu vou entrar por aqui, porque eu tenho acesso, eu sou filho do Pai. Só que Jesus fez diferente. Enquanto os sacerdotes ficavam lá separando quem entra, você entra, você não entra. Você tem uma manchinha aí, né? Não pode não, você não pode. Você é manco? Isso você não pode. Você é leproso? Não pode. Só pode entrar aqui o perfeito. Então, Jesus, ele poderia entrar e fazer o mesmo. Jesus fez totalmente o contrário. Jesus sai de uma festa, aonde era a festa de Salomão, diz assim, é melhor ir ao funeral, a um culto fúnebre, do que ir a uma festa. Ou seja, Salomão está querendo dizer, é melhor a gente ver a realidade da vida como ela é, do que a gente passar tempos vivendo dentro de uma ilusão. Então, quando Salomão diz isso, Jesus veio com todo o arcabouço do Antigo Testamento, do Velho Testamentário, e ele vem trazendo isso à flor da pele, porque ele vem em sã. Jesus vem entendido, Jesus vem esclarecido, Jesus vem estudado. E quando Jesus sabia que ele ia bater de frente com doutores da lei, que eram os teólogos daquela época, ele sabia que não seria fácil para ele. Mas quando ele observa e vê que ali, naquele mesmo lugar, o mesmo cenário, era o cenário em que ele tinha curado um cego também. A Bíblia diz que lá pertinho, só bastava ele dar assim, um passo de 150 metros, 200 metros, estava primeiro aqui o tanque de Betesda, e do outro lado o tanque de Siloé. Ele fez uma cena no tanque de Siloé. Ele disse, Senhor, esse cego de nascença, quero não pegar ele. Quem pegou? Seu pai ou sua mãe? Jesus disse, não tem nada a ver uma coisa nem com a outra, tanto faz 6 como 9. Eu estou aqui, o que importa é o resultado. Eu estou aqui e eu vou curar ele. Aí disse que ele pegou a saliva, cuspiu no chão, pegou a saliva, colocou nos olhos do cego e disse assim, lava-te aqui. Aí disse, não, mas teve uma moça ficar assim, Senhor, aqui, lava-te aqui. Mas aqui é o templo, Senhor, aqui, rapaz, em frente ao templo, mostra para eles que dentro do templo a cura. Eu estou aqui, o templo que não tem cura é o templo que eu não estou, mas onde eu estou tem cura. Aí eles na mesma hora pegaram o cego, onde está muito trique, o cego doido para ser curado, e as pessoas querem tirar o cego de tempo e o cego doido para receber a vitória. Eu quero ser curado, eu quero ser curado. O cego foi, se lava no tanque de Siloé. Quando ele se lavou no tanque de Siloé, ele recebeu a vitória para se enxergar. E aquele acontecimento está de um lado. No outro lado, meus irmãos, está o mesmo efeito, o mesmo lugar, para ver uma tempestade. Os oretes da separação. Porque
porque não pode entrar. A prostituta, não pode entrar não. O drogado, seu caminhão é livre. Porque era como se fosse uma mega catedral. Imagina uma igreja gigante, todo mundo estacionando seus carros e com pressa para pegar o horário. Porque estava todo mundo ali querendo ouvir a Midrash, todo mundo querendo ouvir ali as teorias da Torá, e ouvir o arauto falar, o doutor da lei. E aí tinha uns horários para chegar. Imagina todo mundo chegando de vez e cada um pegando o seu caminho. O correto era a porta do templo ser abertas, as portas do templo abertas, e todo mundo. E a pessoa que quisesse escolher um lugar que entrasse, poderia entrar, mas não é assim. Lá existiam os soldados, as pessoas que estavam para fazer a segurança do templo. E se você fosse uma prostituta, se você fosse um drogado, se você fosse um leproso, se você ia para o caminho de entrar as pessoas para eles perder, você está na fila errada, o senhor pega aquela fila ali, o senhor pega aquela senha ali, não pode entrar não. Então havia os horários da separação. Aí Jesus vem na contramão de tudo isso. Jesus vem na contramão de tudo isso. No primeiro que ele para, quando Jesus para, ele vê de cara o cego de 38 anos. 38 calibre. Imagina um negócio cheio, tambor cheio, 38 anos. Quando Jesus quer curar, o negócio é forte. Aleluia. Aqueles 38 anos, Jesus tinha que subir pela lei da Torá. Pela lei, Jesus cumpriu todos os 613 preceitos da lei. Por isso que ele venceu a morte. Isso é outra mensagem. E quando Jesus venceu a morte, ele tinha cumprido esses 613. Agora imagine, Jesus sabia de cor toda a Midrash, Jesus sabia de cor toda a lei na sua cabeça. E quando Jesus pegou o caminho para ir até aquele cego com 38 anos, ele observou o cego, e acredito eu que estou conjecturando isso, eu estou conjecturando, Jesus, seguidor da lei, Maria também e José, todos eles de Nazaré. Escute agora, dá atenção para você dar glória a Deus e aleluia, isso é importante. Quando Maria e José, que era cumpridor das leis, tinham que ir para o templo, o texto no original está dizendo assim: Ani, Rotse, Likdash, Etben, Sheli, Bar Mikdash. O que significa isso? Eu quero, toda mulher judia, ela tinha que fazer isso. Eu quero santificar o meu filho no templo. Então Maria foi santificar Jesus no templo. Quando Maria está para santificar Jesus no templo, caminhando com Jesus criança, esse homem tinha 38 anos. 38 anos de idade. E Jesus começou o seu ministério com quantos anos? Não, Jesus começa lá com 30 oficialmente, com 12 ele estava lá como doutor da lei. Então, esse menino, o menino foi passando para ser apresentado no templo, e Jesus ia no templo, e me parece que Jesus ia assim, ia puxando, Maria puxando, bora Jesus, e Jesus olhando para um homem, ele olhava o homem e via que o homem era paralítico, e olhando para o homem, Maria puxando ele, calma manhã, bora, senão a gente vai perder o horário do culto. E Jesus, calma manhã, estou olhando um negócio aqui. E Jesus ia olhando. Quem Jesus olhava? Isso eu estou conjecturando. Aquele homem, o paralítico de 38 anos. Que 38 anos. Jesus tinha 30 anos. Ele tinha 38. Qual era a diferença de idade? 8 anos. Era como se fosse que aquele homem no início da doença dele, quando ele estava no início da doença dele, imagine aí pelos cálculos, Jesus com 38, Jesus com 9 anos de idade, e Maria puxando Jesus, e Jesus olhando para ele. Só que Jesus ia olhando para ele e fez assim para ele, ó. Depois eu voltaria, e Jesus ia receber, puxando ele, Jesus, calma manhã, e fazer o cego, ó, a gente vai se ver lá na frente. E aí o tempo passou, o tempo foi passando, quando o tempo passou, 38 anos, Jesus bate no ombro dele e disse: eu não disse que eu ia chegar aqui. Ele disse o quê? Ele disse: eu sou aquela criança que falei para você, ó, que depois eu voltaria aqui. 38 anos para cumprir a promessa. Ele disse: o que é que eu faço com o Senhor? Ele não estava nem entendendo o diálogo, vou encerrar. Ele não estava nem entendendo o diálogo. Jesus conversando com ele: ei rapaz, quando bateu no ombro dele, sou eu. Ele olhando assim e disse: Senhor, mas não há ninguém lá, ó. Ele estava preocupado com alguém ainda para levar ele lá. Tem gente que Jesus quer curar.
Jesus quer renovar, Jesus quer restaurar, mas ele fica preocupado com os outros, se os outros vai ter alguém para levar ele. Jesus diz: esquece os outros, rapaz, eu já estou aqui para te dar vitória. Eu fico impressionado. Eu digo assim, eu fui pregar num lugar, a camarada estava assim: pastor, o senhor é muito usado. Eu sei, mas eu estou preocupado com o povo lá fora. E eu aqui olhando para a casa dele, olhando para ele assim, em cima abaixo. Ele: pastor, eu estou preocupado, o pessoal lá está chovendo, não sei o que. Irmão, eu estou preocupado com nada. E o irmão de pastor, o senhor não está preocupado com o povo? Eu estou preocupado com nada, irmão. O que eu tinha que estar preocupado era chegar no culto, já cheguei. Aqui agora quem tem que fazer é ele. Eu não tenho que me preocupar com mais nada. Que ou ele faz, se ele não fizer, também não adianta, eu não vou fazer nada. Então a gente tem que parar de se preocupar com quem vai poder fazer alguma coisa por nós. Porque quem vai fazer por nós é Jesus. Aí ele fica ali, o anjo, e aquilo ali, e o agito das águas. Aí Jesus diz: rapaz, tu não fake news, eu já estou aqui para operar um milagre. Jesus está dizendo: eu estou aqui para operar um milagre. É eu que vou operar um milagre. Aí ele olhou assim, olhou no Senhor, tu pode observar no texto que Jesus passa as coordenadas para ele, e ele vai observando, Jesus vai observando ele no diálogo. E aí ele diz: não tem ninguém que me leve lá. E aí, Senhor, e aí as águas são agitadas. Ele começa a contar a história do tempo. E Jesus, é como se Jesus dissesse assim: oh meu Deus do céu, ele está falando para a pessoa errada. Eu conheço o templo, eu conheço o tanque de Betesda, eu sei quem é Betesda, eu sei quem é o sacerdote, o cordeiro sou eu, a arca sou eu, não está entendendo? E aí ele diz, quando ele terminou tudo, Jesus diz: vai, levanta e anda. Ele: como assim? Levanta e anda, só isso, Senhor, só vai pegar a tua esteira. Mas hoje é sábado, não importa que é sábado, é domingo, rapaz, não importa o dia e a hora, o teu milagre vai chegar. Oh meu Deus, fique em pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu me alegro no Senhor Jesus, porque Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Por que não dizer assim? Às vezes você pode estar aqui hoje dizendo assim: Senhor, talvez eu não possa falar aquilo que o pastor está falando aí, que Deus fez grandes coisas. Eu não posso esquecer o manual do crente, que eu chamo de pergaminho, que é a palavra me diz que o tudo com Deus se torna o tudo. Foi aquilo que Moisés ouviu. Ele disse: Senhor, quando Moisés disse: Senhor, mas como eu irei até a Faraó e falarei o nome de quem para representar para o Faraó? Lá tem tantos deuses, eu tenho que dizer o nome de um. Aí Deus disse assim: oh, Moisés, tu é pesado de língua. E pesado de língua que Deus fala para Moisés não é porque Moisés era gago, não. Isso é mentira, conversa de pregador, um pregador que não estuda a Bíblia. Você não conversa fiada. Moisés era um termo pesado de língua, é porque ele não era eloquente. Ou seja, não é aquele pregador que todo mundo fala. A eloquência é isso. O que é eloquência? É quando a pessoa, alguém fala: oh, o Miron canta muito bem. Aí outro terceiro fala: Miron é uma bênção. Isso é eloquência. Quando ele canta, tem eloquência. E Moisés não tinha eloquência. Aí ele disse: a partir de hoje, só porque tu falou isso, tu vai ficar mudo. Eu vou botar um espírito de mudez, tu fica mudo, calado, e o teu irmão vai falar no teu lugar. Por você aprender a não questionar as minhas ordens. Se eu falo lá o que o Senhor é quem, ele diz: pronto, falo que é suficiente para eles entenderem, principalmente Faraó. Então fala o quê? Diga a ele que eu sou o que sou, e acabou. Deus estava dizendo: fala para ele que não tem nem para questionar. Não vou me perguntando que eu sou, não. Eu sou aquele que abro o mar, eu sou aquele que faço paralítico andar, eu sou aquele que dou voz, que tiro a voz, sou aquele que mato, sou aquele que deu vida. Eu sou tudo, Moisés. Você não vai entender, mas eu estou entendendo, Senhor. É tanto que quando Moisés joga a vara se transforma na cobra, ele pega a cobra pela cauda. Não se pega a cobra pela cauda, se pega a cobra pela cabeça. Todo mundo sabe disso. Mas o poder de Deus é tão grande que Jesus faz ele pegar pela cauda, porque a cabeça já está esmagada há muito tempo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Jesus já esmagou a cabeça de Satanás.
Essa corda está morta, meu irmão. Pega pela cauda como você quiser. Jesus já te deu a sua vitória. Aleluia. Você pode dizer assim: eu não tenho como enxergar isso, Senhor. Deus te dá visão espiritual para você receber. Eu não tenho, Senhor, não vejo. Há poucos anos atrás também minha esposa não via, minha mãe não via, ninguém via. Mas não é para ninguém ver, é para Jesus ver. E quando Jesus vê, quem faz a obra é Ele, não é o homem. O homem não tem poder de fazer. Só quem pode fazer é Jesus. Com todos os seus pensamentos. Pastor, eu tenho uma causa da justiça, eu tenho um problema na família, eu tenho o que você tiver. Eu digo para você: todos os problemas estão aqui. Resolvido por Ele. Ele resolve tudo pela sua palavra. Pela palavra dele, Ele resolve tudo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que nós hoje, domingo, nós temos um culto quarta-feira. Ei, irmão, vem quarta-feira me ajudar. Vem nos ajudar, varão. Vem nos ajudar. Olha a necessidade da obra, Vaso. Dá lugar. Você é precioso para Jesus. Mas isso não é tão importante, a gente ser precioso para Jesus. A gente ser precioso para Jesus é uma coisa, né? E a gente está trabalhando para Ele é outra. Então eu quero te convidar, meu irmão, você vir trabalhar para Jesus. A gente não olhar para. Um pastor chegou para mim e disse assim: pastor, como vai ser lá a questão litúrgica da igreja, do ministério? Eu digo: meu santo, a questão litúrgica, há 2000 anos atrás ele resolveu como seria. Ele disse: porque a questão litúrgica é Jesus que resolve. Eu não resolvo nada. Eu tenho 22 anos que vou fazendo obra nessa cidade, fora da cidade. Então eu nunca disse assim para mim mesmo: eu posso realizar uma coisa. Nunca. Eu tenho o direito de quem pode realizar Jesus. Se Jesus não realizar, eu estou lascado. Eu estou essa expressão, eu estou acabado. Então, quando eles me perguntam: como é que vai fazer, como é que vai funcionar? Eu não sei. O que Deus tem que me dar é o que eu vou ter, força e coragem para cair para dentro da obra. Amém, irmãos? Então, eu quero dizer que uma quarta-feira, nós estamos aqui com o culto da quarta-feira da Vitória. A quarta profética, já estamos esperando mudar já. Aí na sexta-feira, instrução e ensino. Nós temos instrução e ensino na sexta-feira. E os domingos, como sempre, né? Então eu vou pedir os irmãos que fizeram jejum e oração aí, que oraram, jejuaram, continuem jejuando, continuem orando, para que Deus possa. Ed também, viu? Ed, entra em jejum e oração, que Deus possa continuar, nos dando vitória.